Bom dia a todos e a todas. Eu sou João Batista, pesquisador ufológico, pesquisador bíblico e espiritualista. E hoje estou fazendo uma entrevista com o senhor Newton, que é um contactado e abduzido desde os 6 anos de idade. Senhor Newton, eu gostaria então que, por favor, o senhor se apresentasse. Fique à vontade. Obrigado, João. Obrigado pela oportunidade de poder estar relatando, né, passando a minha experiência para outras pessoas. João, meu nome é Newton Bonifácio, né? Eu Ok. tenho o ano que vem eu vou fazer 40 anos, né? 40 anos. É Eu jovem. moro aqui, eu moro aqui na zona leste de São Paulo. Tá. Fui criado praticamente, eu nascido e criado aqui na zona leste de São Paulo, né? Tá. E realmente, você falou a verdade no começo, João. Minhas experiências, elas começam desde os 6, 7 anos de idade, essas experiências. Mas igual eu falei para vocês, sou Nilton Bonifácio, nascido e criado na Zona Leste de São Paulo. Ano que vem eu faço 40 anos. Sou Qual é a profissão do casado senhor? há 14 anos. Minha profissão, João, eu sempre trabalhei nessa área voltada à segurança privada. Aí eu me Isso é aperfeiçoei, eu interessante. fiz cursos, né? Hoje em dia eu trabalho como segurança privada, na área da Ótimo, segurança muito bom. privada. E o senhor também protege pessoas de ETs? Ah, não, não, não. Isso aí não Ainda, tem como, não, ainda João. não, né? Não, isso aí não tem como proteger, não. Isso aí não tem, não. Tá bom. Eu só gostaria de interromper um pouquinho a nossa conversa e eu vou fazer uma homenagem ao senhor Givaerd. O senhor Givaerd, ele trocou de plano hoje cedo e passou para uma outra dimensão. Eu conheci o senhor Givaerd em 2011, no Congresso de Peruíbe. E de lá para cá foram vários congressos dos quais eu participei, vários, inclusive em Peruíbe, depois em Foz do Iguaçu, aqui em São Paulo, na Casa do Consolador. É uma pessoa brilhante. Ele foi fundador da revista de ufologia mais antiga do nosso planeta, a revista UFO, que foi fundada em 2000 e... Deixe-me ver aqui. Acho que foi em 1985. Foi fundada em 1985. Isso, exatamente. Ela foi fundada em 1985. Eu queria apresentar os meus sentimentos aos familiares e amigos, ok? Deus o abençoe. Sim, João, eu também, eu quero prestar meus sentimentos aos familiares também. Ele foi uma pessoa que colaborou muito à ufologia aqui no Brasil, muito mesmo. Sim, Ele lançou uma revista no tempo que muitos, assim, achavam que isso era coisa de loucos, entendeu? exato. Ele enfrentou o preconceito, é um preconceito, sabia? A gente passa sobre isso, sabia, João? É Reunião. um preconceito, viu? É um preconceito que a gente passa. E ele Exato. enfrentou tudo isso daí, uma revista publicando e fazendo esse belo trabalho. É. Hoje, inclusive, ainda, nós estamos em 2022, e há muitas pessoas que não acreditam na existência de extraterrestres. Algumas até começaram a admitir que eles existem lá em outros planetas, mas admitir que eles existem aqui na Terra, que eles estão entre nós, são poucas pessoas que ainda têm essa consciência. E eu posso dizer, eles estão aqui agora, fazendo parte do nosso dia a dia. Eu gostaria que o senhor apresentasse a sua vivência no que diz respeito à ufologia, a contactado e abduzido. E aqui o senhor pode começar com data de infância, datas de hoje, contando casos. Fique totalmente à vontade. Sim, sim, João. Já agradeço novamente, né, pela Eu que oportunidade agradeço. de estar contando a minha experiência. É difícil, João. É Hum, difícil, não é fácil, viu? Você passar por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi e não poder estar divulgando, compartilhando, entendeu? É difícil. E certo. detalhe, ainda tem as barreiras ainda você encontra ao decorrer da sua vida de chacota, deboche, é louco, entendeu? Você encontra tudo isso aí pela frente. É, Mas quando, vamos lá, João. quando alguém me Sim, diz que sim. quando alguém me diz que eu sou maluco, eu respondo, eu sou maluco de nascença.
Sim. Quem eu falo normalmente é considerado maluco. Então eu já falo, eu sou maluco de nascença. Mas, por favor, continue. Sim, João, vamos lá. Vamos aos detalhes. Os detalhes são muitos detalhes, João. É muito mesmo. Sim, Por isso, e eu acho até você me convidou, porque o senhor já conhece, né, o meu caso da minha esposa e sim, do meu pai também, né? sim, Começa tudo na infância, né? Os primeiros contatos, as primeiras experiências, os primeiros avistamentos. Que eu tenho, ó, ano que vem eu faço 40 anos. certo. Hoje em dia, a pessoa que tem um fenômeno que está acontecendo na vida dele, hoje em dia é mais fácil Sim, pesquisar, correr atrás de informações, correr atrás de ajuda. Eu vivi numa época, João, eu vivi tudo isso aí numa época que não tinha com quem você recorrer, não exato. tinha com quem você conversar. Tudo. E quando eu conversava, eu tentava conversar, explicar, todo mundo, a grande maioria, jogava na conta do coisa ruim. Tudo era o É, coisa ruim. eu sei Mas, bem. João, começa na infância, eu tive Tá, vários avistamentos. Eu não sabia o que que era, né? Aquelas luzes, aqueles OVNIs, na década de tá. 90, né? No início da década de 90, eu não sabia, simplesmente eu via aqueles fenômenos acontecerem. E foi na infância também que eu tive o primeiro contato, assim, tipo, primeiro contato assim que eu lembro, a primeira abdução, de Sim, 6 para 7 anos, que eu tive o primeiro contato com uma mulher. beleza. Estava no quintal da minha avó, eu estava no quintal da minha avó brincando, mas eram 6 anos, onde eram 6 anos. E uma luz veio por cima de mim. Quando essa luz veio, eu olhei para cima. Eu me vi, João, eu estava em outro local, em outro ambiente. Quando eu cheguei nesse local, João, tinha uma mulher, ela estava ali sorrindo levemente para mim, um leve sorriso, como se estivesse me recepcionando. Como se Certo, estivesse me recepcionando, ela olhou para entendi. mim. E no meu lado direito chegou outro ser, menor, quase da minha mesma estatura, 1,30 m, por aí. Tá, E chegou perto de mim. tá, Nesse entendi. momento, esse ser, ele pegou na minha mão e perfurou minha mão. Eu tenho uma cicatriz até hoje. Essa cicatriz eu tenho até hoje. Tá, Nesse momento, entendi. eu comecei a chorar. Eu chorava muito. Aí essa Essa mulher situação para uma tocou. criança dessa idade é muito complicada. Exatamente, João. Exatamente. Essa mulher, ela encostou a mão nos meus ombros. E eu Ah, olhei para ela assim. E ela olhou dentro dos meus olhos e me confortando. E eu tá, chorando, vendo aquela situação, eu chorando. E essa mulher, João, ela vestia um vestido negro, tinha um cabelo até aqui, com certo. franja, cabelo negro, com franja e os olhos negros. Tipo, o pessoal fala amendoado, né? O Entendi. formato dos olhos, João. É bem Tipo esticados, assim, desse jeito. grandes, Isso. né? As pontinhas que daí negros, todos negros. Os Tá, dois, os olhos negros. tá. Essa foi a primeira experiência que eu lembro, mas eles já falam, que já Ah, me manipulam, já trabalham comigo, tipo assim, minha genética, o meu corpo, o exame, essas coisas, há poucos dias de nascido já. Eles já me tá. manipulam, poucos dias de nascido. Eu Então, sei ô, que João, eu sei que quando uma pessoa é abduzida, no caso do seu pai que também foi contactado e abduzido, sim, toda a descendência também o é. Eles pegam uma pessoa e exatamente, depois manipulam toda a descendência. A primeira geração, segunda exatamente. geração e assim por diante. Exatamente, exatamente, João. Então, a gente vê, é um trabalho, eles fazem genético, né? Eles vão rastreando a genética, eles vão Isso. rastreando. Meu pai, ó, dos meus 4 irmãos, só eu passo por essas experiências de abdução. Tá, Somos quatro, entendi. só eu tenho. Os outros nunca viram nada, nunca presenciaram nada. Aí, Entendi. ó, do meu pai, dos 7, 8 irmãos, meu pai tem só ele. Entendi. Então, João, do jeito mais simples de explicar assim, se meu pai tem 10 filhos, suposição, eu acho que só um ou dois vai vingar aquela genética que ele Tá, carrega. Não, não todos os filhos. Eu percebi isso entendi. daí, João. Eu percebi Entendi. isso daí. E o interessante é isso mesmo, João. E acontece com meu pai. É tipo, eles vão rastreando, acompanhando essa genética em geração em Tá. geração. Eu vou fazer uma pergunta agora. O senhor se considera
ou foi informado ao senhor que o senhor seria um híbrido? Ó, Ou o senhor... Não, híbrido não, João. não. Híbrido não. É porque a gente vai fazer uma entrevista aqui de poucos minutos, mas são vários Isso, detalhes, que a gente tá, poderia ficar 4, 5 horas aqui. tá. Híbrido, não. Eles nunca falaram eu era um híbrido, mas eles falaram eu sou portador de uma genética rara, muito rara, Ah, entendi. raríssima. Eles falaram era raríssima. Tá, Foi isso, eles me explicaram. ok. E depois desse primeiro contato com mais ou menos na fase de 6 anos, qual foi o próximo contato? Ó, o próximo contato, o que eu lembro também foi na infância também. Eu lembro assim, parece que ele tem uns, eu lembro. Pode Tá, ter acontecido outros, eu não lembro, só com regressão. Mas tá, esses é os que eu lembro, João. O segundo entendi. contato, eu estava perto da minha escola. É um menino totalmente estranho, ele me convidou para brincar, um menino. Ele me chamou para brincar. Esse menino, ele não conversava comigo, Tá, pela boca, palavras. Eu sei. sabia tudo que ele queria. Eu sabia tudo que ele queria. Se Mas não era para ir para apareceu. algum lugar, exatamente. Eu conseguia saber, sem ele falar Tá. nada. A A gente foi telepatia. brincar perto da... Exatamente, isso mesmo. Tá, A gente foi brincar perto da escola, onde tinha umas árvores, e quando eu vi uns vultos. Eu vi uns vultos, tipo meio transparente, uns 4 vultos. E esse menino desapareceu. Parece, ele só me levou até esse tá, local. E ele desapareceu. E eu tentei correr. Quando eu tentei correr, eu me senti paralisado. Eu lembro isso daí, eu lembro isso daí. Vem lembranças nítidas. Eu me paralisei, eu senti como se tivesse aquela pressão no meu corpo, como se fosse um mergulhador, como se estivesse embaixo d'água. tá. E nesse momento foi uma coisa rápida, meu corpo começou a levitar e eu ainda fiquei debaixo daquele objeto negro que chegou rapidinho, que era um OVNI Entendi. negro. Eu fiquei debaixo alguns segundos e deu aquele clarão. Quando deu aquele clarão, eu só vou lembrar de alguma coisa, ter consciência de alguma coisa. Eu estava em casa, sentado na poltrona de um Tá. lugar, uma poltrona de um lugar, e meu pai esfregando minha mão para me acordar, esfregando. Meu pai esfregando Hum, minha mão, minha mãe observando e meu irmão do meu lado esquerdo observando. É o que tá. eu consigo lembrar dessa da infância. Essa foi a segunda, eu consigo lembrar bem nítida. Entendi. Beleza. Mas continue os seus relatos, por favor. Sim, O senhor é livre para fazer os seus relatos agora. Ah, então sim. por exemplo, se o senhor quiser dar um salto desde a infância para a juventude, na juventude teve algum contato também? Sim, sim, João, sim, na adolescência sim. Na Esse adolescência último também? contato, esse último contato eu falei aí que eu fiquei paralisado, mais ou Sim. menos tinha uns oito anos. Aí na minha fase Tá, da adolescência eu tive vários avistamentos e sempre tá, aquelas lembranças de sendo examinado, entendeu? Pouca coisas eu lembro dos 10 aos 18, entendeu? É tá, muito avistamento, sondas, essas coisas. E lembranças, poucas lembranças de exames, abdução e seres. Mas a partir dos 20 e começou mesmo. tá, entendi. Lembrar, lembranças muito fortes, contatos muito fortes a partir dos 20 anos. Nos 20 anos, essa mulher que eu conheci na infância, João, ela Sim. retornou. Quando ela retornou, a gente começou a ter encontros, Tá. contatos sexuais, contatos físicos sexuais, Interessante. a partir dos 20 anos. Então, ô, João, a partir dos 20 anos, essas experiências como é aquela palavra? Se identificaram, né? Que Intensificaram ficou, e se isso, exatamente. intensificaram. Isso, demais, demais, João, demais. Que eu comecei a receber muitas visitas dessa mulher, de outras mulheres também, que eu tive esses contatos Uma sexuais, curiosidade, mas, uma sim, curiosidade. João. Elas vinham para o seu quarto ou o senhor era levado para algum lugar? Ó, João, a última vez tem uns 3 meses que eu tive contato Sim, com essa mulher. Até sim, passei para Marta, para outras pessoas também, a doutora certo. Marta. Quando ela vem em casa, eles abrem um portal.
É um Ah, portal, eles abrem aqui em casa. É uma luz e ela sei. atravessa essa luz. Ela atravessa essa luz e vem Entendi. encontro, e vem ao meu encontro. Nesse momento, João, interessante os detalhes, né? Os detalhes. O racional nosso, o racional, parece que ele é totalmente desligado, que eu não Tá, consigo brigar, lutar, fugir, nada. tá, Simplesmente entendi. acontece. Acontece. Parece que eu tenho o controle do meu corpo 10%. 90% Tá, quem tem é eles. Mas o entendi. racional, que é a fuga, a luta, né? O Hum, racional que é fugir, se defender, é totalmente desligado. Eu vejo as entendi. coisas acontecer naturalmente, eu não tenho ansiedade, eu não tenho nada, como fosse natural as coisas, entendeu? Acontecer. Eu percebi que tem uma manipulação no cérebro para tentar Entendi. desativar essa parte do cérebro da luta, que eu posso revidar, entendeu? Na realidade, ele se protege, né? Para que uma reação involuntária nossa de temor ou medo Exatamente. cause alguma situação desagradável, né? Exatamente, João. E eu falo Tá, sempre desse detalhe, porque a minha parte racional no cérebro é sim, desligada. É desligada. Eu percebo isso daí. Que eu fico entendi. ali, ó, só tenho 10% de controle, 90% tem eles. Eu Tá. percebi nesse momento. Agora, uma curiosidade que eu tenho também. O senhor já chegou a ver alguns dos seus filhos ou filhas? Sim, sim, ô, João, já vários, eles me apresentam. Legal, isso é muito bonito. Eu comecei a ter contato com essa mulher sexual, com outras mulheres, a Sim, partir dos 20. Mas certo. 26 anos, que eu tive o meu primeiro contato com essas crianças híbridas. Com Ah, que 26 legal. anos. Aí eles teve aquele contato, sabe? E o contato parece, e para eles é importante esse contato. É Que a gente bastante tem importante, viu? exatamente, eu percebi a importância desse contato. Eles querem, a gente tem esse contato. É, eu Logo quando sei. muitos saem da incubadora, eu percebi isso daí. Tá. Todo ser humano, independente do planeta onde ele nasce, ou qual é a sua ascendência, precisa de um contato humano para conhecer os seus pais, etc. Uma vez eu estava numa reunião na casa do Consolador, tinha umas 80 pessoas, e eu falei para eles o seguinte: todo pai tem o direito de conhecer os seus filhos, e todos os filhos têm o direito de conhecer os seus pais, sejam quais forem, em quaisquer condições. Isso é muito importante. Você acredita, João? Isso daí, até eles fazem isso daí, eu sinto, é importante ter esse contato, sabia? Eu sinto Sim. isso daí. E é um contato normal, eles querem, é um abraço, é pegar na mão, no colo, é dar um beijo, é um Tá? abraço, sabe? Por mais que eles são totalmente estranhos a nosso Fisiologia. padrão de ser, fisiologia é totalmente diferente, mas o sentimento, eles têm sentimento, viu? Os híbridos têm. Tá, Eles têm entendi. sentimento. Quando eu estou com eles ali, eu vejo a necessidade deles chegar próximo, É. de ter um contato. Eu percebo isso aí. Eu soube, inclusive, através do grupo da doutora Gilda Moura, que algumas mulheres aqui da Terra são levadas para amamentação. Então, enquanto a criança está naquela fase infante que precisa disso aqui, elas são levadas e amamentam essas crianças. E outras mulheres são levadas como cuidadoras. Elas são levadas e brincam com a criança, fazem um afago, carinho. E eles chegaram à conclusão que a criança precisa disto, porque crianças híbridas que não têm esse contato são arredias. E crianças que têm esse contato com os pais, em especial com a mãe, na parte inicial, elas ficam muito amigáveis, muito legal. Eu acho realmente isso muito importante. E detalhe importante, João, eu sou Sim, casado há 14 anos, a minha esposa também é abduzida também e eles fazem os mesmos procedimentos. Minha esposa, tá, ela conhece os filhos dela, eles apresentam os filhos dela. E uma certo. menina especial, um dia ela teve encontro, uma Ah, menina, ela chegou, essa menina falou por telepatia com ela, que era a mãe dela, abraçou ela. E a minha esposa falou assim: eu tenho certeza, eu tive outros encontros com ela, pelo sim, carinho ela tinha por mim, mas eu não lembro, eu só lembro desse encontro com ela. tá. Mais uma curiosidade que eu também tenho. A fisiologia delas, elas são muito diferentes de nós ou são ligeiramente diferentes? Detalhe, viu? Detalhe muito importante, João. Por isso que eu falo, o pesquisador
que está me acompanhando, ele tem que focar nos detalhes. Eu tenho muito detalhe. É Sim, muito importante esses detalhes. Existem três tipos de híbridos. Eu reconheci três tipos. três tipos. O primeiro tipo eu conheci, eu sempre falo isso aí. Sempre falo. Existem três tipos que eles me apresentaram. Um que é meio a meio, 50% humano, 50% grey. Ok, Esses greys cinzentos. É certo. 50%. Tem um já é mais humano. Tá, É mais humano. É uma pouca diferença, um olho um pouquinho maior, a cabeça um pouquinho, uma coisa mais, uns detalhes mais sutis, entendeu? Coisa bem sutil. sutil, bem, Certo. bem sutil, não é tão. Eu percebi, João, eles não me falam, mas eu percebi, eles estão querendo chegar à perfeição, um híbrido é, Humano. tipo 50, tipo 50%. Tá, 50% a aparência tem que ter 100% humana, mas o certo. conteúdo dentro tem que ter deles. Eu acho é Entendi. isso. Entendeu, Entendi. João? Que Eles estão bonito. chegando, eles estão querendo chegar à perfeição assim. Aparência 100% humana, mas meio a meio, um híbrido. Eu Certo. percebi isso daí, porque eles mostraram um híbrido, 50%, outro mais ou menos, e o outro que tinha mais aparência mais humana. Eu percebi, eles estão assim, entendeu? Querem Entendi. chegar a um híbrido 100% de aparência humana, Tá. mas porém por dentro, a genética, tudo deles. Isso Entendi. eu estou pensando, o que eu vi, eu vejo, entendeu? Eles não falam. Entendi. E a sua senhora, as crianças dela também são da mesma forma, meio 50% humano, 50% extraterrestre? Segue a mesma Sim, linha? João, segue a mesma linha, três tipos. Parece que Tá, estão tentando chegar a essa perfeição. tá. Um a aparência 100% humana, mas por dentro a genética deles. Que E o beleza. meu pai é a mesma coisa, meu pai também é a mesma coisa. Meu pai, ele fala comigo que apresentaram sete de uma vez só para ele. E era tudo Assim, menino, não tinha uma menina. Sete de uma vez só. tá, Sete. entendi. E sempre esses híbridos, ele é acompanhado por uma híbrida também, João. Parece que é tipo uma tutora, uma babá, alguma coisa. Entendi. Sempre que quando eles apresentam o híbrido para a gente, sempre tem uma híbrida mulher cuidando desses híbridos. Entendi. Uma das coisas que eu sempre falo com as pessoas que eu conheço nessa área é da seguinte maneira: as mulheres são levadas como amamentadoras e cuidadoras na parte infante, né? Eu acho que os pais deveriam ser levados para lá para cuidar da parte juvenil e aquela parte que é mais pelos Emocional? 16, 18 anos, que é um adolescente, vai, um É, adolescente e adolescente. isso, Eu acho que o pai também devia ser isso levado mesmo. para lá para trocar ideias. Eu sei que eles têm uma orientação muito diferente da nossa, mas acho que Uhum. faz falta também esse tipo de contato. Nós temos agora mais 10 minutos de entrevista, em função da nossa reunião aqui, né? Nossa, que Eu, pena, João. Tava tão bom, viu? Tava tão não, bom. não se preocupe, porque nós vamos fazer outras entrevistas, onde então o senhor pode dar Sim. continuidade e fazer isso aqui. Então, eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais para as pessoas que não acreditam que existem extraterrestres presentes hoje aqui na Terra. Que o senhor fizesse essas considerações finais para que essas pessoas possam, então, começar a acreditar. Sim, o João. Eu vou contar um pouco do que eu vivi, do que eu passei nessas considerações finais. Eu, João, às vezes eu penso, eu não desejo isso para ninguém, Tá, porque não é fácil, não é fácil, João. Você passar por tudo eu vivi, tá, ainda continuar passando e tá bom. E tem as pessoas que dão uma força para gente, acreditam. Eu só quero aquelas pessoas que não acreditam, mas respeitem, entendeu? tá. Respeitem, Isso é muito porque eu importante. já, exato, é muito importante, entendeu? Porque o que eu passei e eu estou passando, João, é difícil, não é fácil. Não é Acredito. simplesmente ir lá, chegar e falar, tudo acontece na sua vida e você achar que todo mundo vai te ouvir. Não. Uma pequena parcela vai te ouvir, vai te ajudar. Outra grande parcela, eles vão ser indiferentes com você. Exato. Alguns vão te humilhar, alguns vão te humilhar, eu fui muito humilhado. Sim,
vão te Acredito nisso. constranger, mas a coisa que eu peço é, se você não acredita, respeite, Ótimo. porque é difícil, João, não é fácil. Sim. Às vezes eu e minha esposa, a gente pensa em comprar um sitinho, viver nossa vida isolado, porque não é fácil você passar tudo que aconteceu na nossa vida para as Sim. pessoas. Eu só Mas gostaria, as minhas. talvez, eu gostaria de acrescentar talvez alguma coisa, né? Eu diria o Sim, João. seguinte, quando foi isso há 34 anos atrás que o senhor teve início, era muito complicado. Porém, eu digo, Sim, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. As pessoas vão passar a entender que existe o contato, que existem pessoas que são levadas para lá, existe a interação entre raças, da mesma forma que existiu, por exemplo, a interação entre os europeus e aqui os brasileiros, lá nos Estados Unidos, eu me refiro aos indígenas, tudo faz parte de uma interação. Eu digo, por exemplo, que a relação entre um europeu, por exemplo, eu sou português, minha esposa é da Bahia, as minhas filhas são híbridas. exatamente, Tá? exatamente, João. Agora, uma hibridização entre planetas é a mesma coisa, só que os pais, Exatamente. um é de um planeta e o outro é do outro, então não tem nada de diferente. É preciso Ah, aceitar isto. e detalhe, João, tá cada vez mais se manifestando o fenômeno. O fenômeno Sim. está cada vez mais entrando na nossa realidade, entendeu? Do dia a dia. É. Eu gostaria que durante o ano de 2023 fosse feita a revelação. A revelação final, porque a revelação, o desacobertamento, já vem há alguns anos. Ele solta uma coisinha aqui, solta uma coisinha ali, a NASA coloca uma foto lá no site dela, olha, disco voador em Marte. Tem 1 milhão de fotos. Quem tiver a paciência de procurar, vai lá encontrar, está no título da foto. Disco voador em Marte Exatamente. e publicado Exatamente, pela João. NASA. Então, aos poucos, Uhum. eles estão divulgando e vão fazer, então, esse desacobertamento. Bom, senhor Newton, eu agradeço imensamente a gentileza do senhor em conversar comigo, em conversar também, expor o seu caso às pessoas, para que as pessoas Sim, acreditem. Os sim, extraterrestres existem e estão aqui e agora. exatamente. Eles existem sim. Como se diz, João, aqui nos acompanhando há muitos, muitos milênios, muitos, muitos. Sim, eu Desde o sei tempo disso. do. O pessoal fala desde os tempos do tempo Eu das acho mais, cavernas, e tem exatamente, aqueles há desenhos, 100 mil a anos interação. atrás, nós temos relatos Exatamente. na própria Bíblia, nós temos relatos de diversas fontes que elas são mascaradas e não são muito reveladas. Mas nós temos fósseis de extraterrestres que são encontrados na Terra, Sim, nós temos uma quantidade enorme. Há discos voadores que caem, há discos voadores que são exatamente. abatidos. Bom, Abatidos, e o próprio exército ele pega já rapidinho o som. Mas só para finalizar, João, eu sim, acho que eles não apareceram ainda porque eles não querem atrapalhar a nossa própria evolução natural eu do ser acredito humano. nisso. Eu Acredito nisso acredito nisso também. aí também. Por isso que eles não querem aparecer em geral, entendeu? Porque eles É, podem atrapalhar a nossa evolução natural. mas eu gostaria muito que essa revelação fosse feita durante o próximo. Eu achava que ia ser feita esse ano, mas como esse ano já está terminando, já não dá mais tempo de fazer revelação, eu gostaria muito que fosse feita o ano que vem. Eu já acompanho o desacobertamento desde 2001, com o senhor Green, que fez um simpósio com 400 pessoas que eram da CIA e de outros departamentos e que trouxeram documentos e divulgaram. Quando eles faziam isso individualmente, eram desacreditados e até removidos da face da Terra. Quando eles fizeram com 400 pessoas, acabou. Eles fizeram seus relatos, foram acompanhados, mas ninguém foi desacreditado, nada. Simplesmente ignoraram lá. Mas a partir daí, acho que o desacobertamento está em curso. Bom, senhor Newton, que Deus abençoe ao senhor e à sua esposa, que os senhores tenham muitos filhos, cuidem de seus filhos e que os seus filhos cuidem do senhor e dela. Muito Ok? obrigado, João. Eu agradeço, viu, pela oportunidade. Viu? Namastê. Até mais.
Até a próxima. Até a próxima, João.